O relato de Caim e Abel é um retrato vívido da condição humana que atravessa os séculos. Neste relato, enxergamos a luta constante entre fé e incredulidade, obediência e rebeldia, amor fraterno e egoísmo mortal. E no centro desse relato continua a ressoar a pergunta que atravessa o tempo: onde está teu irmão? Essa pergunta, querido irmão, ela não diz respeito apenas a Caim, pertence a todos nós. É um chamado que atravessa o tempo e nos obriga a refletir sobre nossa responsabilidade no plano de salvação. O drama começa diante do altar, quando Abel apresenta ao Senhor dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e Caim do fruto da terra. A diferença em seus sacrifícios não está no que foi oferecido, está no coração de quem oferece. O Novo Testamento é claro. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. A fé foi o critério de aceitação. Essa perspectiva ganha mais clareza no livro de Moisés. E Caim amou Satanás mais que a Deus. E Satanás ordenou-lhe dizendo: faze uma oferta ao Senhor. O que parecia ser devoção em Caim era, na verdade, uma formalidade vazia, pois sua lealdade estava corrompida. Esse contraste ressalta o princípio de que o Senhor não olha apenas para o que demonstramos. Ele olha mais profundamente para a intenção de nosso coração e obediência. A Escritura diz: se um homem é mau, não pode praticar o bem, porque se ele oferece uma dádiva ou ora a Deus, a não ser que o faça com verdadeiro intento, nada lhe aproveitará. Porque eis que não lhe é imputado por retidão. Se um homem, sendo mau, oferece uma dádiva, ele o faz de má vontade. Portanto, será considerado como se tivesse retido a dádiva. Consequentemente, é considerado mau perante Deus. E se um homem ora sem verdadeiro intento de coração, é considerado mau. Sim, e de nada lhe aproveita, porque a esse Deus não recebe. Mesmo tendo rejeitado a oferta de Caim, o Senhor não abandonou em sua ira. Pelo contrário, chamou ele ao arrependimento. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? Por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não haverá aceitação para ti? Se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Observe isso. A palavra hebraica para pecado é et, que significa errar o alvo, revelando que naquele momento Caim estava se desviando do propósito divino. E é justamente para adverti-lo desse desvio que em Gênesis 4:7 o Senhor apresenta uma imagem marcante. O pecado é descrito como uma fera à espreita, agachada à porta, pronta para atacar. Essa metáfora nos lembra que, embora traiçoeiro e ameaçador, o pecado não é uma força invencível. Ele pode e deve ser dominado.
Para isso é preciso vigilância e firmeza espiritual. E é nesse contexto que Deus declara: e sobre ele dominarás. A palavra utilizada no texto original para dominar é machal, que significa governar ou ter domínio sobre. Ou seja, Caim ainda tinha escolha. O livro de Moisés confirma isso. Se bem fizeres, serás aceito. E se bem não fizeres, o pecado jaz à tua porta e Satanás deseja possuir-te. Esse é o mesmo princípio que foi ensinado por Leí. Portanto, os homens são livres para escolher a liberdade e a vida eterna, ou para escolherem o cativeiro e a morte. Estas escrituras mostram que Deus estende a mão, mas Ele não nos obriga a aceitar. A escolha é sempre nossa. Caim, porém, escolheu rejeitar o apelo divino. Sob alegações que nós desconhecemos, ele convenceu Abel a acompanhá-lo até o campo onde o matou. O silêncio do texto ele é ensurdecedor. Não nos é dito se houve discussão ou briga. Tudo o que sabemos é que um ato brutal inaugurou a violência entre irmãos. Quando o Senhor pergunta: onde está teu irmão Abel? Caim responde com frieza: não sei. Sou eu guardador do meu irmão? A palavra hebraica shomé, traduzida para guardador, revela o âmago do problema. Caim rejeita o princípio da fraternidade e da responsabilidade mútua. Essa negação contrasta diretamente com os convênios do batismo, onde nós prometemos carregar os fardos uns dos outros, chorar com os que choram, consolar os que necessitam de consolo. Em Cristo, ser guardador do irmão não é uma opção, é uma vocação. Caim, ao rejeitar isso, também rejeitou a essência do discipulado. Mas o pecado de Caim não ficou oculto, pois o Senhor declarou: a voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. O hebraico damim, que é o plural de sangue, sugere não apenas o sangue físico, mas também a culpa coletiva, o peso de uma injustiça que exige reparação. Esse princípio é reiterado no livro de Mórmon. E fizeste correr o sangue de um homem justo. E se te poupássemos, o sangue dele recairia sobre nós como vingança. Como consequência pelo que fizera, Caim é amaldiçoado. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. O hebraico Navanad descreve um homem sem raízes, um homem instável, destituído de lar. E aquele que rejeita o irmão perde também sua própria morada espiritual. O profeta Alma ensinou algo semelhante. Aquele que morrer em seus pecados, quanto à morte física, sofrerá também uma morte espiritual. Sim, morrerá para as coisas ligadas à retidão. O pecado não apenas nos afasta de Deus, ele nos torna estrangeiros em nossa própria terra. Mesmo assim, a história não termina apenas em condenação. Caim clama: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Embora suas palavras revelam arrependimento incompleto, centrado mais na dor da consequência do que na culpa pelo que fizera,
Deus ainda demonstra misericórdia. Pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não matasse qualquer que o achasse. Novamente, precisamos recorrer ao livro de Moisés para que tenhamos mais clareza sobre esses acontecimentos. Eis que me expulsaste este dia da face do Senhor, e de tua face ficarei escondido, e serei fugitivo e vagabundo na terra. E acontecerá que aquele que me achar me matará, por causa de minhas iniquidades. Pois essas coisas não se escondem do Senhor. E eu, Senhor, disse-lhe: qualquer que te matar, 7 vezes sofrerá vingança. E eu, o Senhor, pus um sinal em Caim, para que não matasse qualquer que o achasse. Observe que justiça foi aplicada, mas a misericórdia ainda ofereceu preservação. Isso revela um princípio central do plano de salvação. E assim vemos que foi concedido um tempo ao homem para que se arrependesse. Sim, um período probatório. Um tempo para arrepender-se e servir a Deus. Até mesmo no juízo, a misericórdia busca espaço para a redenção. Portanto, meu irmão, a história de Caim e Abel não é apenas sobre o primeiro assassinato. É também sobre a ruptura da fraternidade humana. Abel, pela fé, ofereceu um sacrifício que apontava para Cristo. Caim, por outro lado, rejeitou a aliança, cedeu ao pecado e se negou a ser guardião de seu irmão. Entretanto, a pergunta do Senhor continua ecoando: onde está teu irmão? A resposta temos dado quando firmamos convênios. Eis-me aqui, Senhor, sou guardador dos meus irmãos. Essa declaração não é mero rito, é um compromisso vivo que nos impele à ação. Somos guardiões de nossos irmãos, não importa onde eles estejam, nem quais sejam suas circunstâncias. Por isso, Caim e Abel não são apenas personagens de uma história antiga. São símbolos pulsantes das escolhas que ainda fazemos hoje. Viver pela fé ou pela rebeldia? Oferecer o coração ou apenas a formalidade? Amar nosso irmão ou simplesmente ignorá-lo? E a cada escolha que fazemos, ressoa dentro de nós a mesma pergunta divina: onde está teu irmão? Chegamos ao final desse episódio. E eu sei que muita gente não gosta, talvez seja teu caso. Mas eu preciso te pedir, você que não está inscrito, se inscreva nesse canal. Tá? Isso é importantíssimo. Nós precisamos fazer com que o YouTube entenda que esse canal é relevante para que mais e mais pessoas sejam atingidas pela nossa mensagem, pela mensagem do Evangelho. Aproveita, deixa o teu like, compartilha essa mensagem, esse canal, nos teus grupos do WhatsApp. É só um clique e você encaminha. Bota no grupo da ala, no grupo da estaca, no grupo de amigos, no grupo de trabalho. Deixe, permita que as pessoas escolham se elas querem ou não ouvir falar de Cristo e do seu Evangelho. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Fica com Deus, meu irmão.